Formada em 2001 pela FACOP, em sua primeira participação no programa, ela disse que sempre quis ser jornalista. Em resposta, vem o sucesso dela à frente do SBT Rio na capital carioca. O Café com Que de hoje, pela segunda vez, recebe a presença de Isabelle Benito, jornalista e agora mãe. Bem-vinda, Isabelle, muito obrigada pela sua presença. Poxa, muito obrigada, é muito legal estar aqui e falar com vocês pela segunda vez, né? Depois de estar no Rio de Janeiro, à frente do SBT Rio, e agora, como você falou, no papel principal de mãe jornalista. Isso não tem preço, e voltar aqui onde eu me formei é melhor ainda. Isabelle, você no início da sua carreira trabalhou com o rádio, né? Foi. Que é um veículo totalmente diferente da televisão. Eu não diria totalmente diferente, eu diria que é o principal complemento, se é que dá para falar assim, para a televisão de hoje. Eu, na época, não avaliava a importância do rádio na minha formação com televisão, mas hoje eu vejo a importância dele, porque ele te dá um pique de improvisação, um pique de jornalismo, porque o jornalismo de hoje na televisão não é aquele que eu comecei, aquele que eu trabalhei com a professora Thaisa, com o professor Mancuso. E hoje em dia, a experiência que eu tive no rádio, eu consigo enxergar e buscar muitas vezes nela, na minha dificuldade do dia a dia, o remeleixo, o swing que o jornalismo de hoje ágil, ele precisa. Então foi muito importante, eu acho que não é diferente, eu acho que ele complementa, porque ele te dá improvisação, ele te dá ritmo, e hoje o jornalismo de televisão é muito rápido e é disso que ele precisa. Então vai a dica aí, já começa com dica já. Quem quiser fazer televisão, quem tem vontade de trabalhar com jornalismo na televisão, o rádio é uma porta muito boa para começar e vai te dar uma bagagem muito grande. Você participa de toda a pré-produção do SBT Rio ou não? Eu chego na redação do SBT Rio por volta das 6h30 da manhã. Vale vocês entenderem o que é o SBT Rio. Começa cedo. Muito cedo. Você entendeu o que é o SBT Rio. O SBT Rio, ele é o segundo programa jornalístico, telejornal, em audiência do estado do Rio de Janeiro. Você fazer jornalismo no Rio de Janeiro, que é uma cidade diferenciada, em relação à notícia, é puro factual. Então, é um jornal que a gente chama de hard news, ou seja, com o nosso sotaque do interior de São Paulo, com hard news mesmo. A gente, para ter uma noção, a Thaisa deve imaginar o pique que é, a gente tem 3 horas para jogar a equipe na rua, para ela trazer a reportagem. Nosso deadline é a linha da morte mesmo. Eu entro no estúdio e tem matéria que ainda não chegou na edição. Então o editor de texto é aquele que puxa o cabelo e tem vontade de se jogar todos os dias do prédio do SBT. Então eu chego 6h30 da manhã, eu vejo o que a equipe da madrugada fez, que o nosso factual começa na madrugada. A gente tem 24 horas por dia equipes rodando a cidade do Rio de Janeiro e também no interior do estado. E aí eu chego, eu dou uma avaliada com isso, com os editores. Nós somos em 3 editores, sou apresentadora, editora executiva, ajudo no fechamento. Tem um editor executivo e editor de fechamento. E a gente avalia naquele momento qual é a estratégia do jornal naquele momento, mas é tão factual, é tão hard o negócio que 5 minutos antes de eu entrar no estúdio, a gente está reavaliando a nossa estratégia do espelho. O espelho não é parado, vocês sabem o que é o espelho, né? Que é o roteiro do jornal. Eu nunca desço com lauda, porque ela vai voar pelo estúdio, ela vai cair, vai ser jogada. Eu tenho um telão gigantesco do meu lado, onde eu tenho o Ibope e eu tenho o espelho, e enquanto a matéria está no ar eu falo: joga aquela matéria para cima. Aí todo mundo falando, 4 pessoas falam comigo no ponto: chegou a matéria tal. Você quer onde? Eu discuto durante o jornal com os outros 2 editores, a outra executiva e o outro editor-chefe, e a gente define: sobe? Não vai subir, porque não é agora que tem que SVT, o link não está pronto, né? A gente fecha ao vivo o jornal. Então eu participo e acaba o programa, a gente tem uma reunião de pauta onde a gente discute aquilo que é a estratégia do outro dia e tenta fazer algumas produzidas, e as produzidas no Rio de Janeiro sempre caem na maioria das vezes. Então eu participo da discussão, eu tenho um rádio que eu vou para casa e toda a equipe de produção, apuração até a noite, eles acabam me ligando para a gente discutir isso vale, isso não vale. Então eu participo de aprovação até com o repórter, de tudo dentro do programa, que a gente precisa se envolver muito, porque hoje o SBT Rio tem um peso muito grande dentro da cidade do Rio de Janeiro, e eu fico muito feliz com isso, e sendo a primeira mulher a apresentar na cidade do Rio de Janeiro,
que tem uma história de homens apresentando esse tipo de telejornal. Então, ser hoje colocada como a primeira mulher que apresenta um hard news, isso para mim me deixa muito feliz. Por isso essa empolgação e já é de mim, eu já tenho isso como jornalista, de participar de tudo, meter meu pitaco onde até onde deveria, já faz parte de mim. Então essa pergunta é muito legal. Eu acho que o jornalista é completo. A alma é a reportagem. Eu estou apresentadora, mas eu sou repórter, então isso me ajuda muito. Você utiliza bastante as redes sociais, né? Muito, essa é uma característica que a gente está levando agora e outros programas jornalísticos estão colocando, mas a gente é o primeiro a colocar o telespectador opinando. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim de muito tempo trabalhando na Globo e no estado de São Paulo, que é diferente do jornalismo daqui e lá. Quando eu ouvi algum jornalista carioca falar, fazer jornalismo no Rio é diferente de vocês de São Paulo, eu falava, tá querendo puxar, mas é muito diferente. Não desmerecendo aqui, mas eu tive que reaprender a ser jornalista lá. Aquela história do jornalismo, não pejorativa a palavra, mas mais quadrado, não cola no jornalismo carioca. Independentemente de qual é a emissora, seja emissora A, B ou C, ela é num ritmo muito frenético. Para você ter uma ideia, nenhuma emissora usa bancada, nenhuma emissora usa mesa para apresentar um jornal. A gente apresenta sempre em pé, e vocês já devem ter visto pelo YouTube, eu não sei do modo como eu me apresento, eu devo perder caloria durante o jornal, tanto que eu ando, eu falo, e isso tudo também é o seguinte, a internet, o que mudou no jornalismo desde que eu comecei, desde que eu trabalhei com a professora Thaisa? A internet, ela fez a gente mudar o jornalismo de televisão. Hoje, o ritmo é muito mais frenético, então você também tem que estar frenético e isso, você fica tudo muito igual. Não que a gente não seja imparcial, eu já trabalhei em outras emissoras, eu nunca vi uma liberdade, eu falo o que eu quero, eu dou o dedo na cara de quem eu quero, embasada naquilo que eu tenho prova. Eu nunca vou dar dedo na cara ou gritar ou falar por audiência, nunca. E isso eu vou estar pendente a um processo também. Tudo com base, o que é você ter por trás um trabalho de... O jornalista tem que estudar o que ele fala, eu não posso ir lá e falar um monte de abobrinha, eu tenho que saber do que eu falo. E esse é o grande diferencial do SBT, a opinião. E daí vem a resposta da sua pergunta, que eu falo muito mesmo. Aí vem a resposta da sua pergunta. Não basta só eu ter... Já que eu estou dando a liberdade como um jornalista que deve ser imparcial, mas dando a minha opinião, eu também quero a opinião do público, que é muito importante. E muitas vezes eu coloco no ar, dando o dedo na cara, e chamo a pessoa que está lá. Ô prefeito, eu estou aqui aberto para você falar. Muitas vezes o prefeito liga e ele entra ao vivo, ele corre para o nosso ao vivo, ele fala ao vivo para a gente discutir aquilo. Então eu achei importante, junto com a minha direção de jornalismo, que é o Diego San Germano, que é um cara novo, um cara bacana, que gosta de ousar, ele falou, vamos colocar a rede social do SBT Rio e o público dá a opinião dele, que muitas vezes não é igual a minha, mas eu jogo na tela, porque é importante essa discussão. Qual é o papel do jornalista também? É tirar o telespectador da passividade, é criar indignação diante dos fatos. Num país onde a corrupção impera, você conseguir ter uma arma que é a informação para fazer a mudança de pensamento, é um privilégio que eu não vejo em nenhuma outra profissão. Isabelle, eu vi no portal do IG uma matéria que falava sobre o seu programa, que ele passou a audiência do Balanço Geral, que é um outro programa que também passa bastante no Rio, né? As pessoas sempre assistem. Como que é para você ver o SBT Rio com tanto sucesso? Olha, é muito legal como equipe. Eu sou ali o resultado, eu sou a cara, vamos falar assim, já que a gente tem que falar diretamente, de uma equipe maravilhosa que trabalha, assim como eu, praticamente 24 horas vivendo o SBT Rio. Eu acho muito legal aqui, o Wagner Montes, para quem conhece, lá ele é o deputado mais votado, ele é uma pessoa muito querida e com muitos anos de televisão, ele é a voz do povo, ele tem ele tem muito tempo ali, eu respeito muito o trabalho dele, ele tem uma credibilidade com o público dele maravilhosa. O segredo do SBT Rio é o diferencial que a gente está trazendo agora. A estrela mesmo é a notícia.
O que a gente quer é levar informação. E o público, hoje em dia, o público entende isso. O público entende que para ele crescer, assim como o país está crescendo, as pessoas estão tendo a oportunidade de reclamar, têm os direitos, têm a oportunidade de dar uma educação melhor para o filho. E ele está entendendo que para esse crescimento é importante ele estar informado. E o SBT Rio, ele traz esse diferencial na hora do almoço. Ele está levando informação ágil, do jeito que o povo carioca gosta e com a cara do povo carioca e sendo indignado e fazendo as cobranças. Então eu acho que o sucesso do SBT Rio hoje, no estado do Rio de Janeiro, é a linguagem da informação precisa, com uma liberdade editorial maravilhosa. O público percebe quando você tem uma liberdade editorial. O público percebe quando você fala o que você tem que falar sem ninguém estar por trás, entendeu? Então, não que você acaba tirando o público de outra pessoa, não. Nós somos três na época, são 3 telejornais, o RJ da Globo, o Balanço Geral da Record e o SBT Rio. A estratégia deles também, porque eles têm um telejornal muito longo, de entrar só quando a gente sair, é uma parte de estratégia deles, mas eu não posso falar por eles, eu posso falar pela gente. Essa conquista foi aos poucos e o segredo é esse. Pelo meu ver, trabalhando lá, já vai mais de 4 anos, é a liberdade editorial que a casa dá. Eu falo de boca cheia e não tenho, porque é o melhor lugar que eu já trabalhei muito, mas é o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Para o jornalista não ter amarra nenhum, é o melhor presente. Você virou celebridade tanto no Rio de Janeiro quanto aqui na região. Santo Anastácio, todo mundo te reconhece, né? Como que você lida? Não é difícil, Anastácio, todo mundo conhece todo mundo. Lá todo mundo conhece. Mas como você lida com essa popularidade? Eu lido muito bem, eu adoro. Ninguém é hipócrita. Quem faz televisão gosta de ser visto e ser reconhecido. Eu gosto muito disso, não me incomoda nada, que nem ontem a gente estava no aeroporto, como eu falo, como eu sou mãe. Assim, ser mãe, pra mim, mudou completamente a minha visão como jornalista. Eu achei que era... não... eu vou continuar fazendo o que eu faço, eu vou continuar, nunca vou, sempre recriminei quem chegasse muito próximo disso, expor. Eu não me exponho, eu tô mais sensível, eu tenho uma visão diferenciada de mundo como pessoa depois que eu me tornei mãe. Por que eu não vou ser como jornalista? Não dá. Então ontem a gente no aeroporto, eu falo muito do Dudu, porque eu me ponho muitas vezes no lugar da mãe que sofre, da mãe que pede justiça, da mãe que está chorando a morte do filho. Então eu me ponho, muitas vezes, sem querer, eu acabo expondo o meu filho de alguma forma. E ele também agora, esse que é o Dudu. Eu acho legal isso, porque é o seguinte, como você quer passar informação, você quer chegar ao seu objetivo como jornalista, quer informar, quer levar o povo a ser mais crítico, a entender que a notícia é importante dentro da família, da estrutura familiar, se você se incomoda com aquilo. Eu sou a cara do SBT, de uma equipe maravilhosa que faz um trabalho maravilhoso, então eu fico muito feliz de ser reconhecida, de ser parada na rua. Meu marido tá aí eu paro, eu tiro foto, eu dou autógrafo. Se pede pra eu dar dedo na cara, eu dou dedo na cara. Se pede pra falar tamo junto, eu falo mesmo tamo junto, porque é isso, eu tô junto do público. E de verdade, me perguntaram esses dias, quem é a atriz? Isabelle Benito lá na hora aquela nervosa, ela é atriz? Não, sou eu mesma indignada com o que eu faço. Acho que ser mais boazinha, acho que é mais a minha parte teatral. Você trabalhou no Canal Rural, onde você lidava com a Bolsa, com as ações da Bolsa, né? Como que foi pra você mudar para um jornal que agora você aborda mais o tema da polícia, né? Como que foi essa diferença entre os temas pra você? Eu vim de editoria geral, né? E eu sempre falei, eu amo economia, nunca imaginei me apaixonar tanto. Gostei muito de ser setorista de economia, foi um privilégio trabalhar dentro da Bolsa no momento mais complicado da economia do mundo. Aprendi muito, é uma bagagem que eu vou levar para o resto da vida, mas eu sempre tive saudades do buraco da Dona Maria. Eu sempre tive saudades de ir lá, mostrar que a Dona Maria tem um buraco na porta da casa dela, ir atrás do prefeito, ir lá e olhar e falar, o buraco está tapado. Então eu acho que essa é a minha característica como repórter, como apresentadora, trabalhar na editoria geral para o povo. Para mim não foi complicado, não, foi uma volta
é você reatar um amor de tanto tempo. Eu amo fazer economia, seria setorista de economista numa boa, mas o grande amor da minha vida é fazer editoria geral, é trabalhar como repórter, é mostrar, sendo apresentadora, mostrar as dificuldades da população, é fazer cidade. E eu acho que, não condeno quem goste de outras editorias, mas para mim é maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar com economia, mas eu me encontro mesmo na rua. Você trabalhou no SPTV, que é um jornal regional aqui de Presidente Prudente. Onde eu aprendi muita coisa, foi a minha grande escola. E qual que é a diferença entre você trabalhar em um jornal de porte pequeno e trabalhar agora no jornal da capital carioca? Não seria nem a diferença entre o jornal pequeno e a capital carioca. O Rio de Janeiro, ele é diferente. Ser jornalista, eu só fui em São Paulo e no Rio. Nunca fui no Paraná, em Manaus, mas é impossível, vocês sabem pelas notícias. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem desde o tiroteio, que você fica o dia inteiro ouvindo rajada de 762, de pistola, atrás de blindado, correndo atrás de polícia, até o Cristo Redentor. Acontece então muita você coisa. Vive a realidade urbana de uma forma muito intensa. Então essa é a grande diferença. E o estilo do jornalismo que o carioca utiliza para trabalhar essa intensidade de emoções que a cidade traz de bandeja é diferente. É claro, você consegue fazer um jornal igual o SBT Rio aqui em Prudente, seria o maior sucesso. Mas é claro que o Rio de Janeiro, para o jornalista que gosta do Rádio News, não tem lugar melhor para trabalhar. Em termos de rotina, de quantidade de trabalho, tem muita diferença? Muita diferença. O jornalista carioca, ele dedica a vida dele a cobrir a cidade do Rio de Janeiro, porque lá literalmente a notícia não para. Então você tem que se dedicar muito, você tem que ter uma família que entende. Eu já passei noites cobrindo baile funk, eu já passei noites dentro da comunidade cobrindo a guerra que existia. Quando eu cheguei lá, ainda a guerra do tráfico e da polícia era muito grande. Hoje a gente vive uma realidade maravilhosa com um processo de pacificação que eu acredito e que eu apoio, e que é uma realidade hoje na cidade do Rio de Janeiro. Então é muita diferença. O jornalista por si só, trabalhando em Presidente Prudente ou lá, já dedica a vida à profissão dele, porque a nossa profissão é uma entrega. Mas lá você tem que se entregar sem reclamar. E eu duvido, quem é apaixonado, quem é jornalista de alma, não vai reclamar, vai amar cada dia mais. Vai reclamar sempre, né? Que essa é a nossa característica. Mas no fundo tá gostando. Mas tá gostando. Você tem algum ritual que você faz antes de entrar no ar? Olha, eu tenho um pensamento quando o diretor fala 30 segundos. E esse pensamento é o seguinte: uma outra realidade é que a gente aqui, trabalhando aqui em Presidente Prudente, eu sabia que existia o Ibope, mas eu não entendi o que era esse Ibope, e acho que nem chegava até a gente. Se você é visto, você não vê. Pra gente não sei se hoje existe isso, mas eu trabalho hoje com uma realidade em que o Ibope é muito importante na nossa estratégia de jornal. A gente não muda a informação pelo Ibope, mas a gente cria uma estratégia para isso. Então, é muito diferente, porque aí você fica pensando, eu tenho que fazer o meu papel e tenho que pensar em outras coisas. Mas o que eu mais penso no jornalismo é o seguinte: é uma função maravilhosa, é uma profissão que você pode ajudar você é médico, você ajuda quem está doente, você é jornalista, você ajuda quem está doente, quem não tem casa, entendeu? Então o que eu penso, 30 segundos é o único ritual que eu faço. Eu uso a mesma caneta porque eu sou super supersticiosa, mas o ritual que eu faço, 30 segundos, quando o diretor fala, eu penso: vai dar certo, a audiência vai estar grande se for para ajudar pelo menos uma pessoa e fazer o bem. Então é esse o pensamento que eu tenho sempre, 30 segundos antes de entrar no ar, que eu ajude uma pessoa pelo menos, vale qualquer audiência. Depois que o Dudu nasceu, como que foi para você lidar com um jornal tão grande
e ser mãe ao mesmo tempo, ter que dar atenção pro filho? Tudo junto. Tudo junto. É assim, é uma rotina. Eu acho que depois que você vira mãe, você nunca mais para. E aí, quando você tem essa responsabilidade grande, que eu acho que foi um desafio e foi na hora certa, no momento certo, eu acho que foi um presente muito grande. É desgastante. Eu tento ser a melhor mãe e a melhor apresentadora e a melhor repórter que o meu público merece e o meu filho merece. Eu tô dando conta, mas é complicado. Na sua primeira vinda ao programa, você disse que café com quê para você era com jornalismo. E dessa vez, depois de 5 anos, você foi entrevistada pela nossa ex-aluna Bárbara Scalon. Café para você agora é com qual ingrediente? É com adrenalina e com jornalismo. Agora é com muita adrenalina que eu faço jornalismo. Então, continua sendo... A minha alma é de jornalista, a minha maior paixão é o jornalismo. Então, eu não consigo mudar a resposta. Isabelle, muito obrigada pela sua presença. Bom, eu que agradeço, porque é muito emocionante estar falando para vocês. E assim como eu peço 30 segundos antes do jornal, se eu posso ajudar uma pessoa aqui, se eu puder ajudar, colaborar com a profissão de pelo menos um de vocês, eu já estou feliz. Café com Quê fica por aqui. Obrigada a você que nos assiste pela TV Facop e até logo. Tamo junto!